Este conto cita a história do Reino do Nongo, na época das explorações marítimas, onde seus habitantes sofreram com o colonialismo, lutando contra o mesmo a Rainha Njinga, figura da resistência africana contra o colonialismo marcando na história de seu país. O conto se inicia no século XVI, com a ameaça de explorações marítimas sobre o Nongo, atual Angola. Tais explorações se iniciaram no século XV pelos europeus, com a intenção de conquistar novos territórios. Foi então que, em 1560, chegou ao Nongo o explorador português Paulo Dias de Novas, junto com jesuítas, comerciantes e dignatários portugueses. Sendo enviado pela coroa portuguesa, pede para ser apresentado ao rei do Nongo. O explorador português foi conduzido à capital do Nongo, Cabasa, onde se situava o rei do Nongo e avô de Njinga. Os visitantes, para desenvolverem relações comerciais com seu reino, entregam presentes. Mas o rei se mostra desconfiado, permitem sua estadia na capital, porém sendo vigiados e não podendo sair sem autorização do rei. Durante a estadia dos portugueses, os mesmos veem uma sociedade hierarquizada e bem organizada, tendo muitos talentos e domínios por parte dos habitantes. Em sua estadia também fazem um recenseamento das riquezas do país e, com maior importância, a procura de minas de ouro e prata. Após 5 anos de estadia, o rei do Nongo autoriza a volta de Paulo Dias de Novas a Portugal, com a condição de voltar com um exército para combater os reinos vizinhos. Após 10 anos, em 1575, Paulo Dias de Novas volta ao Nongo com uma frota de caravelas com soldados, não com a intenção de ajudar o rei do Nongo, mas sim tomar posse de sua terra. Os habitantes foram pegos de surpresa, tentam defender sua terra, mas se rendem perante a potência dos portugueses, gerando um clima de apocalipse. Os portugueses tomam a faixa marítima do Nongo e a chamam de Angola, e no mesmo ano fundam a cidade portuária de São Paulo de Assunção, Luanda, conhecida com a contínua invasão do Nongo. O mesmo reduz as fronteiras para o leste, enquanto migrantes portugueses desembarcam em Luanda para herdar terras africanas. Por não acharem minas de ouro, os portugueses desenvolvem um massivo comércio de escravos para a mão de obra na colônia do Brasil, querendo transformar Luanda num dos postos negreiros mais importantes do continente, buscando entrar nas terras do Nongo para trazer Luanda mais escravos. Neste período que vive Njinga, que na medida que cresce testemunha a resistência de seu pai, atual rei, e as imposições feitas pelos portugueses na região. O pai de Njinga pressentia em sua filha os valores dos heróis. Ela recebeu educação de qualidade e aprendeu a escrever por causa dos missionários e comerciantes portugueses. Porém, não aceita que seu reino seja submetido a uma força estrangeira. Em 1517, o rei do Nongo morre e seu filho assume, tornando-se novo rei. Porém, o mesmo não tem o carisma do pai, nem a inteligência da irmã, de quem detesta e inveja. Com receio de conspirações à sua volta, o rei do Nongo manda matar o filho de sua irmã, que fica totalmente abalado. O rei do Nongo volta à luta contra os portugueses, porém não consegue parar os ataques dos mesmos. Estes, buscando o Nongo a todo custo, se alinham aos Mbangalas, guerreiros nômades sem piedade que roubam cidades e esvaziam terras de seus habitantes. Njinga, informado por espiões, se preocupa com a situação. Os portugueses se aproximam cada vez mais de Cabasa, com as falhas estratégicas do irmão de Njinga resultando em diversos mortos e feridos. As terras são devastadas, vindo com a fome e impossibilitando o tráfico de escravos. Foi proposto então uma negociação para um tratado de paz. Numa reunião com os anciões, o rei concorda em enviar Njinga para negociar a paz. Njinga, a caminho da negociação, cruza com escravos e famílias refugiadas, mostrando-lhes o caminho para Nongo. Quando chega a Luanda, repara na mudança, com mais edifícios e maior número de habitantes, com uma população mestiça. Também descobriu um imenso hangar de escravos, com colunas destes sendo vendidos. Njinga é recebida pelos portugueses com respeito. Na negociação foi colocado um tapete para que ela possa sentar, enquanto o vice-rei se sentava no cadeirão. Njinga, para mostrar que veio negociar de igual para igual, pede a uma de suas acompanhantes para que se agachasse para que ela sentasse. Toda a assembleia se surpreende com a eloquência de Njinga e seu domínio no português. Não esperavam um negociador tão forte. Njinga conseguiu um duplo acordo, onde haveria o recuo das tropas portuguesas para fora do Nongo,
e respeito por sua soberania. Em troca, cede a abertura de vias comerciais com os portugueses. A convite do vice-rei é introduzido na alta sociedade colonial e aceita simpatizar com o nome de Dona Ana de Souza, para beneficiar as relações diplomáticas entre Nongo e Portugal. Apesar disso, a paz é breve. O vice-rei é substituído por um governador que não se importa com o compromisso de seu antecessor. Os ataques do Nongo são retomados e os habitantes são obrigados a reagir. Em 1624, encurralado pelos portugueses, o irmão de Njinga foge para uma pequena ilha e morre misteriosamente. Após isso, Njinga toma o poder do Nongo, tornando-se rainha. Logo conquista o reino vizinho de Matamba e durante 4 décadas se opõe aos projetos coloniais portugueses, mantendo uma correspondência diplomática e dirigindo operações militares, tendo um último tratado com a coroa portuguesa, onde a mesma renuncia suas pretensões sobre o Nongo. Njinga morre aos 82 anos em 17 de dezembro de 1663. Ainda hoje ela é considerada uma figura histórica incontornável. Oi, meu nome é Vitória, eu vou falar sobre a biografia no conto. Njinga Mbande, rainha do Nidongo e do Matamba, nasceu em 1581 e faleceu em 1663. No século XVII, ela marcou a história de Angola em seu governo feminino. Ela trabalhou no desenvolvimento do tráfico de escravos, que altera a paisagem política, social e cultural de Nidongo. Em 1617, o seu pai faleceu e aí então o seu irmão tomou o poder. Em 1622, Njinga foi enviada como embaixadora do Nidongo a Luanda para negociar um tratado de paz com o governo Portugal. Em 1624, o irmão de Njinga morre e aí ela se torna a rainha do Nidongo. Suas táticas de governamento foram incomparáveis e ela se tornou uma grande rainha do Nidongo. E aí ela veio a falecer em 1663. E aí, após isso, o governo de Portugal, sobre a colonização dos territórios da atual Angola, tornou Angola o território independente que é até hoje. Meu nome é Adonias e eu vou estar falando um pouquinho sobre pós-colonialismo. Para a surpresa de muitos, ou pelo menos para a minha, ele foi um movimento que teve início no século passado, quando algumas potências europeias e algumas outras do globo ainda dominavam grande parte da África e do Oriente Médio. Nesse momento, algumas colônias já estavam tendo a sua independência das metrópoles, ou esse sentimento de querer a sua independência já estava fazendo parte do seu dia a dia. E isso, é claro, influenciava as obras produzidas nesse momento. Essas obras traziam em pauta, na maioria das vezes, temas que, de algum modo, criticavam as relações entre aqueles que dominavam, no caso as metrópoles, e aqueles que eram dominados, no caso as colônias. Estes países, há mais ou menos 2 séculos atrás, as colônias, ainda estavam suprindo todo o mercado de escravos no globo inteiro. E é claro que isso influenciaria não só essas colônias que supriam, mas também as colônias que recebiam esses escravos, como no caso o Brasil. Esse era o momento ideal para trazer isso à tona e criticar agora na literatura, mostrando como isso impactou a vida das pessoas e como isso tornou, de certa forma, os países africanos menos desenvolvidos que os europeus. Esse momento foi o momento ideal porque nesse período a mentalidade das pessoas estava mudando, o modo de como elas agiam e de como elas pensavam e de como encaravam tudo aquilo que estava acontecendo, toda aquela exploração
no continente africano. A gente pode ver muitas obras discutindo a escravidão, a intenção das potências europeias na África, a mistura do gênero europeu com o gênero africano. A gente também pode ver até onde deve ir ou pode ir o domínio de uma nação estrangeira sobre uma outra, a qual ela não conhece os costumes nem a cultura e julga ser a sua cultura superior à dela, e a repressão da cultura africana e a imposição da cultura eurocêntrica, né? Que é essa questão que eu falei agora há pouco. Da cultura eurocêntrica, né? Que é essa questão que eu falei agora há pouco. O descobrimento da África e a reivindicação de terras pelas potências do mundo, assim como outros temas. Ainda vemos obras que falam sobre o pós-colonialismo até os dias de hoje. Como eu falei, é um movimento recente. No Brasil, por exemplo, ele só chegou nos anos 2000, com a tradução de alguns livros ou a chegada de alguns livros que já estavam escritos na língua portuguesa. Um exemplo disso, por exemplo, é o Conto do Meu Grupo, que foi produzido em 2009 pela Unesco. Recentemente, a gente pode ver várias obras sendo traduzidas para diversas línguas que trazem uma perspectiva pós-colonialista, que falam sobre as colônias, que falam sobre as metrópoles e essa relação que uma tem com a outra. O meu conto, o conto do nosso grupo, né, ele ainda fala sobre o papel importantíssimo da mulher na construção da história africana e que também, né, influenciou a história do Brasil. Um conto muito interessante. Fique aí com a próxima análise. Ei, gente, então, eu vou falar um pouco sobre o nosso conto pós-colonial. Ele se chama Ninga Amambi, é um nome africano, então eu não sei falar direito, porém é o nome de uma mulher que ficou muito reconhecida por sua luta. Ela se tornou rainha do Congo e do Matamba, mas antes eu vou explicar um pouco o contexto histórico em que ela estava introduzida. Como todos nós sabemos, a colonização ganhou muita força em todo o mundo, e um dos principais locais onde os exploradores dominavam era a África. Foi então que em 1560 um explorador português chegou ao Congo, dizendo que tinha a intenção de manter relações em troca de missionários com aquele local. O rei do Congo aceitou que ele ficasse e ele descobriu que ali existia existia uma civilização nas pessoas. Elas eram bem organizadas, eram bem divididas, cada um tinha sua função, e ele despertou um grande interesse. Ele voltou para Portugal, reuniu suas tropas e então fizeram o quê? Dominaram aquele local sem se importar se ali existia uma história, se ali existiam pessoas com famílias, simplesmente dominaram. Como eles não encontraram riquezas naturais, eles partiram para o comércio de escravos. Eles simplesmente pegavam aquelas pessoas, dominavam elas e vendiam elas para outros locais. Nesse contexto, vivia uma menina chamada Ninga. Na época, quem reinava era o seu pai. Quando seu pai faleceu, quem passou a reinar foi seu irmão. Porém, ele não tinha a mesma inteligência e a mesma audacidade dela. Foi então que ele não conseguia impedir que as tropas portuguesas dominavam o local onde o Congo, no caso, né? Ele queria então um tratado de paz com as tropas portuguesas, porque eles já haviam morrido muitas pessoas e eles precisavam de um tratado de paz. Porém, apenas a Ninga existia uma educação recebida pelos missionários a ponto de entender o idioma dos portugueses. Ela foi até Luanda, onde era a principal base dos portugueses, onde eles ficavam, e conseguiu um tratado de paz entre eles. Porém, isso não durou muito tempo. Quando o governante mudou do que aquele que ela tinha conseguido fazer um tratado de paz, todo esse tratado foi meio que destruído, porque o governante novo não aceitava. Passado um tempo, durante todas essas guerras, o irmão de Ninga morre e ela assume o poder. Ela assume o poder e consegue, além de dominar o Congo, ela domina Matamba também. Com tudo isso, com todas as suas vitórias, com todas as suas lutas, ela ficou muito reconhecida por ter uma força, por ser a força de uma mulher
que antes não era reconhecida, não tinha voz em todo esse contexto de colonialismo. Por fim, o que eu quero frisar é que esse período colonial foi vivido por pessoas, por histórias, por pessoas que tinham sua própria cultura, seus próprios ideais, e que os exploradores simplesmente se ignoravam por seus interesses maiores. E que esse período ele precisa sim ser mais estudado, ele precisa sim ser mais compreendido, precisa sim ser mais entendido pelas pessoas o que realmente aconteceu em todo o período colonial. E é isso, gente. Fiquem aí com a próxima análise.